Por exemplo, nós temos vergonha de alguma outra pessoa alheia na rua, que talvez a gente nunca mais vai ver na nossa frente. Hoje nós vamos conversar sobre o livro Por que o Budismo Funciona, do Robert Wright, com o subtítulo Como a psicologia evolucionista e a neurociência explicam os benefícios da meditação. Você já leu esse livro? Tem interesse em ler? Eu quero conversar com você sobre os principais pontos que me chamaram a atenção nesse livro. Vamos lá? Se você não se inscreveu ainda, se inscreva nesse canal porque toda semana eu posto coisa nova para você ser uma pessoa melhor, se desenvolver e chegar muito mais longe na sua vida. Por isso, se inscreve, viu? Qual que é o primeiro ponto que chama atenção nesse livro? O Robert Wright, primeiro, ele não é budista e ele nem é um meditador tão profundo assim. Ele diz que ele tem algumas experiências meditativas e que ele conseguiu encontrar a sensação profunda de meditar de verdade somente uma vez na vida, e isso ele descreve aqui. Mas o Robert Wright é um escritor muito bom, muito famoso, que já era famoso por outros livros e por isso essa leitura é uma leitura muito interessante. Eu costumo julgar os livros, se eles são realmente bons, pela quantidade de coisas que eu grifei no livro, e esse livro realmente eu grifei uma certa quantidade bem razoável de coisas. O primeiro ponto interessante do livro é que ele traz como que é a relação entre o nosso comportamento social atualmente com a nossa evolução. Por que nós, por exemplo, nós temos vergonha de alguma outra pessoa alheia na rua, que talvez a gente nunca mais vai ver na nossa frente? Por que eu tenho medo de ofender alguém, ou eu fico com peso na consciência de pensar em ter ofendido uma pessoa que eu nunca mais vou ver na vida? E a resposta disso está lá no começo, onde a gente vivia em pequenas comunidades. Então, todas as pessoas que cruzassem a nossa frente, nós iríamos vê-la o tempo inteiro, porque ela fazia parte da nossa comunidade. Por isso que a interação entre as pessoas era muito importante. E nós trouxemos isso para a nossa vida atualmente. Por isso que a gente se preocupa se alguma outra pessoa vai achar estranha a nossa roupa, vai achar esquisito o jeito que a gente fala, vai se preocupar com a aparência que a gente tem. Por quê? Porque lá atrás seria uma pessoa que com certeza a gente ia ver de novo, porque a comunidade era muito pequena. O Robert traz pra gente que tudo que a gente vê, tudo que a gente sente, todas as histórias que nós criamos na nossa cabeça são ilusões. Isso é verdade, não é? Se nós pararmos para pensar em toda a nossa vida, nós vivemos como se fosse numa Matrix. Inclusive ele traz essa analogia para o livro, que é o de tomar a pílula vermelha. Se você lembrar no Matrix, se o Neo lá tomasse a vermelha, ele iria descobrir a verdade. Se ele tomasse a azul, ele ia continuar na Matrix do jeito que ele estava antes. E o que é tomar a pílula vermelha? É não deixar que essas ilusões que a nossa mente cria, com o intuito de nos proteger, porque foram coisas muito importantes lá no passado, não deixar que essas ilusões atrapalhem tanto assim a nossa vida. Por isso que ele diz que nós devemos querer tomar a pílula vermelha, ou seja, querer deixar de lado um pouco essas ilusões e começar a enxergar de fato o que está de fato acontecendo. O que está se passando na minha frente e o que eu devo compreender e o que eu tenho que saber que é simplesmente uma ilusão. Isso é um ponto muito interessante. Ele traz para nós a ideia de que os pensamentos se pensam sozinhos. Nós não temos como simplesmente desligar o nosso cérebro e falar: não, eu quero ficar meia hora sem pensar agora. Não dá.
Nosso cérebro não se desliga, ele está em constante pensamento, em constante trabalho, nunca para de pensar. E ela é uma máquina que uma coisa vai puxando a outra. E ele traz para a gente o conceito de módulos. O que são os módulos? São pedaços na nossa mente que todos estão trabalhando ao mesmo tempo. Só que em cada momento, um tem mais expressão que o outro. Então, um é mais volumoso e ele toma conta da nossa mente. Por exemplo, quando eu estou com raiva, ou eu tenho um módulo da raiva, então quando esse módulo da raiva está muito ativo, eu vou sentir a raiva. Eu tenho um módulo de paz também. E quando o meu módulo de paz estiver mais ativo, eu vou sentir paz. Consegue compreender? Então, nós temos na nossa mente todas as coisas ao mesmo tempo. A diferença é o que se desponta em cada momento. Então, eu não tenho o que ele chama de CEO, do cérebro. Eu não tenho um CEO que manda em tudo. Eu tenho um conjunto de módulos que cada hora um se expressa muito mais que o outro, porque a maior parte da nossa mente ela é inconsciente. Então, nós não temos como ter acesso a esses módulos. O cérebro vai pensando sozinho, como ele fala. Ele vai pensando e a gente só vê as ideias que brotam, na superfície. É aquilo que já está formado, que está mais forte e pá, vem na nossa mente naquele momento. Ele traz para a gente o conceito budista do vazio e da não forma. O que é isso? É a gente enxergar todas as coisas da forma que elas realmente são e não simplesmente com rótulos. Por exemplo, se eu ver uma cadeira, eu vou simplesmente nomear como cadeira e pronto. Não é isso. Eu tenho que sentir as coisas. Uma cadeira não é simplesmente uma cadeira. Ela tem tecido, ela tem borracha, tem ferro, tem muitas coisas. E se nós pararmos para analisar qualquer coisa à nossa volta, qualquer sentimento, se você pegar onde você está tocando o seu pé nesse momento, essa é uma sensação que pode te trazer um aflorar da mente muito grande, se nós prestarmos atenção nisso. Se nós olharmos atentamente para quando estivermos com raiva, olhar para aquela raiva como se fosse um observador, nós veríamos que aquilo que a gente é tomado pela raiva é simplesmente um sentimento. E essa é a sensação de vazio, ou a ideia de vazio do budismo, é de ver tudo sem um viés da nossa mente, sem uma ideologia pré-feita, pré-concebida, que antigamente nos fazia sobreviver, procriar, nos alimentar, mas que agora não faz muito sentido. Ele nos mostra como que seria ter um pensamento sem o que ele chama de ervas daninhas. Quando eu quero pensar, quando eu quero sentir alguma coisa, mas eu não paro de pensar naquele problema que eu tive, eu não paro de pensar naquela pessoa, eu não paro de pensar nisso, naquilo outro. E esse pensamento me toma e eu não consigo ver de verdade as coisas como elas são. Consegue compreender? E no meio do livro ele vai explicando cada uma das coisas com experiências de meditação que ele teve, a maior parte experiências muito frustradas, aliado a conversas com budistas muito experientes, pessoas que meditam já há muito tempo, que têm níveis muito elevados de capacidade de meditação. Se você está pensando em ler esse livro, eu realmente recomendo, porque o budismo funciona. É um livro excelente que pode te trazer muitos insights sobre a meditação e sobre o funcionamento da nossa mente. Muito bacana, eu gostei muito de ler. Inclusive mudou um pouquinho o meu pensamento sobre meditação e agora eu tenho até vontade de, em vez de meditar 15 minutos como eu faço normalmente, meditar 30 minutos, meditar 50, uma hora, pelo menos uma vez por semana, que eu fiquei convencido que a meditação, mais do que eu já
pensava, ela pode nos trazer um equilíbrio emocional tão grande que vai ser muito melhor passar aquele tempo meditando e ter uma vida mais tranquila no restante do dia do que não meditar e ter uma vida muito mais conturbada ao longo do dia. Você consegue compreender? Por isso, recomendo fortemente esse livro, ele é muito bom, tá certo? E se você não se inscreveu ainda, obviamente se inscreva no canal, porque toda semana tem coisa nova para você, como por exemplo, o livro Por que o Budismo Funciona, tá certo? Um forte abraço, tchau!